Rose, está fechado o microfone. Esse é o microfone. Eu vou- Oi, Carmen, querida, oi, Denise, querida, tudo bem, meus amores? Boa tarde a todos, meus amigos. Aniversariante. Obrigado, querida amiga. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 29 de março de 2024. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando a terceira a terceira parte, né, desse livro. E essa terceira parte é quando as pessoas fazem perguntas ao projeto Manuel Filomeno de Miranda. E nós estamos hoje estudando a questão 82 dessa terceira parte. Mas antes vamos levar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, ao Pai Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos com uma grande família que somos, estudando essa doutrina consoladora, esclarecedora, que tanto tem nos ajudado na nossa caminhada. Que o Pai continue a nos abençoar, nos fortalecer, que cada um de nós possa continuar perseverando na certeza de que tudo que estamos fazendo é o melhor para nós mesmos, né? E sempre pedimos ao Pai que abençoe, que tenha misericórdia e compaixão dos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, porque são muitos aqueles que estão necessitados da compaixão do Senhor, apesar dela nunca lhes faltar. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Questão 82. Perguntam à equipe do projeto: há uma tendência natural no movimento espírita de classificar as práticas mediúnicas de caráter terapêutico em reuniões de educação da mediunidade e reuniões de desobsessão. Como se estrutura cada uma delas? Isso aqui, essa pergunta é bem interessante, porque a gente escuta muito sobre isso, né? Reunião de educação mediúnica e reunião de desobsessão. Então, vamos ver como se estrutura essas duas classificações. Não é isso? Porque às vezes as pessoas dizem, reunião mediúnica. Eu vou para reunião de desobsessão. Não é assim? Você não escuta isso? Reunião mediúnica e reunião de desobsessão. Então, ele vai aqui explicar como é que isso funciona. Aí a equipe do projeto diz assim: as reuniões de educação mediúnica, como o próprio nome sugere, são as que agrupam pessoas sem experiência. Olha aqui. As reuniões de educação mediúnica são aquelas que agrupam pessoas sem experiência, procedentes tanto dos cursos básicos de espiritismo, como das diversas áreas de atividades estruturadas na casa espírita. Então, ele fala aqui que você deve ter uma reunião para receber esses irmãos que fizeram cursos, né, do Livro dos Médios, da Ivone, do André Luiz, de outros cursos, mas que estão interessados em conhecer a mediunidade, ou que já tem algum tipo, né, uma mediunidade um pouco mais ostensiva, mas que são inexperientes nessa área. Essa é a reunião de educação da mediunidade. Aí continua aqui. Essas reuniões se formam, às vezes, em sequência aos currículos, né? Aos currículos de estudos sistematizados da doutrina espírita. Quando o interesse de uma determinada turma de alunos
direciona-se para os estudos teórico-práticos específicos sobre a mediunidade. E o Centro Espírita resolve dar guarida a esse interesse. Então, de repente, é um grupo que estudou o livro dos médiuns, que estudou o ESD, fez o curso do ESD, o curso do livro dos Espíritos, e deseja ir aprofundando o seu conhecimento sobre mediunidade. Todavia, semelhante modelo de formação de novos grupos mediúnicos, a partir dos estudos, a partir de estudos. Então, ele está falando aqui que o melhor é formar novos grupos mediúnicos a partir de grupos de estudos. Às vezes são estudantes do curso de Leon Denis, entendeu? A partir de grupos. Não é o único. Então, semelhante modelo de formação de novos grupos mediúnicos, a partir dos estudos, não é o único. Diversas casas espíritas, mesmo quando aproveitam alunos concluintes desses cursos, preferem distribuí-los pelos diversos grupos mediúnicos já existentes, enquanto que outros centros espíritas só admitem candidatos a partir do corpo de seus trabalhadores, tenham eles feito cursos ou não. Então, ele fala, tem esse grupo que vem originário de um grupo de estudos e que muitas vezes seguem juntos, ou às vezes a casa pega essas pessoas e distribui por outras mesas que já estão trabalhando há algum tempo, né? Seja como for, como a casa resolva fazer, torna-se necessário, para quem não estudou o suficiente, que o faça o quanto antes. Se você resolveu se candidatar ou foi convidado e foi aceito para trabalhar na área mediúnica, é importante, se você souber que ainda não estudou o suficiente, que você o faça o quanto antes. Na realidade, estudar o suficiente, nenhum de nós já estudou, né? Mas ele está querendo dizer o seguinte, se você não tem, a tua base é muito pequena, procure se aprimorar, procure estudar mais, tá? Assumindo o compromisso de se instruir sempre, enquanto os que apenas estudaram e devem estudar incessantemente, porque ninguém está completo, tá? Então, todos, os com muita experiência, os com pouca experiência, devem continuar estudando incessantemente, porque ninguém está completo. Uma vez eu me lembro, há muito tempo atrás, conversando com um companheiro na casa, eu sempre, enquanto dirigia departamento de mediunidade, eu sempre insistia nessa tecla. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E uma vez um companheiro, né, que era do grupo mediúnico, virou-se para mim e falou, Rose, precisa tanto não. Eu faço um curso, ele fazia um curso na casa, e eu tenho bastante experiência, já faço isso há muito tempo. Não tem tanto esse negócio de estudar, não. Entendeu? Olha o que eles dizem aqui. Seja como for, torna-se necessário para quem não estudou o suficiente que o faça o quanto antes, assumindo o compromisso de se instruir sempre, enquanto os que apenas estudaram e devem estudar incessantemente, porque ninguém está completo. Se integrem no trabalho, evitando-se aquela tão velha e indesejável situação do centro espírita dividido entre os que apenas frequentam reunião mediúnica e os que participam de modo amplo e diversificado de suas atividades, tá? Então, ele diz, todos devem estudar, tá? E tem aqueles que frequentam a reunião mediúnica
e os que participam. Porque tem aquele que frequenta, é assim, eu vou lá, dou a minha comunicação, vou para casa, assisto uma palestra pública, faço um estudo. De vez em quando eu participo de um evento da casa e fica por aí. Tá? Estudo, o que que precisa para trabalhar na mesa? Ah, você precisa fazer um curso e assistir uma palestra. É isso? É. Então, eu vou fazer basicamente isso. Entendeu? Vou fazer basicamente isso. E com isso eu posso participar? Ah, pode. Então, é isso aí. É o que eu vou fazer. Basicamente isso. Aí ele diz aqui, né? É o que eles dizem. É, seja como for, torna-se necessário para quem não estudou o suficiente, que é aquele que está começando, que o faça o quanto antes, assumindo o compromisso de se instruir sempre, enquanto os que apenas estudaram e devem estudar incessantemente, porque ninguém está completo, se integrem no trabalho, evitando aquela tão velha e indesejável situação do centro espírita dividido entre os que apenas frequentam reunião mediúnica e os que participam de modo amplo e diversificado de suas atividades. Mas para que ocorra essa maturação e o crescimento dos grupos mediúnicos, é preciso que, desde o início, se faça uma boa seleção, levando-se em conta, entre outras coisas, o valor moral do candidato. Na fase inicial de vida das reuniões de educação mediúnica, porque até então ele só está falando da reunião de educação mediúnica, costuma-se reservar a maior parte de seu tempo de duração para o estudo das disciplinas teóricas, ficando a parte menor para os exercícios práticos. Então, a reunião de educação mediúnica, ela tem, vamos dizer assim, 70% da sua reunião dedicada ao estudo e 30% para a prática, para o intercâmbio, tá? Porque são os exercícios de meditação, concentração, né? Um intercâmbio, mais estudo e um pouquinho de tempo só para o intercâmbio. Com o passar dos anos, repara, o que eles falaram aqui? Com o passar dos anos, ele não disse assim, com o passar dos meses. Ele não falou com o passar dos meses. Ele falou com o passar dos anos. Porque a pessoa diz assim: ah, eu fiz o curso de um ano. Eu fiz o curso aqui de um ano. Está tudo bem? Aí a pessoa diz assim: ah, está tudo bem. Mas aqui ele falou o quê? Com o passar dos anos. Percebeu? Com o passar dos anos. E à medida que os potenciais mediúnicos das pessoas vão sendo desvelados, a demanda de espíritos sofredores atraídos para essas reuniões cresce, tornando-se necessária aumentar o tempo reservado para o intercâmbio espiritual, em detrimento da duração do estudo, até o ponto em que o programa teórico e formativo se esgota e o experimento passa a ter o caráter normal de reunião mediúnica. Então, ele disse aqui, ele deixou claro, não é em uma semana, em alguns meses, que o indivíduo vai estar pronto. Tá? O trabalho é muito sério. Então, se o médio tiver que esperar um ano, 2 anos, 3 anos, para estar mais enfronhado na reunião, espera.
Espera, porque é muito Ô, sério. Rose, Fale, Rose, pode falar? pode. Olha, Rose, eu já sou espírita há algum tempo. Eu concordo plenamente, porque nós, como você falou, acho que aqui no interior, no início, nós não levamos currículo. Então, eu estou numa outra casa espírita há 2 anos e pouco, na Deolinda Amorim, aqui em Araras, né? Eu saí de lá do Aristide, fiquei lá só na evangelização. Mas eu tenho que me adequar então, eu estou fazendo novamente. Eu não levei currículo, eu não cheguei. Olha, eu participava disso, disso, disso. Eu já estou há tantos anos no espírito. Nada. Eu tenho, agora comecei, meu companheiro junto, fazer novamente o ED, o estudo da doutrina sistematizada. Fora os outros, eu trabalho na Pérola, num estudo que tem, segundas-feiras, né? Vou às palestras, mas eu não dou passe, nada disso. Eu tenho que me adequar à realidade. A minha casa espírita é uma casa muito séria, entendeu? Foi da doutora Inês que criou, etc. Acho que você já escutou falar, aqui em Araras. Então, é uma casa que tem um acolhimento maravilhoso e então, eu acho assim, que nós temos que estudar sempre. Ah, mas eu participo do seminário, eu vou em congresso, não interessa, mas para você frequentar aquela casa que é a qual você escolheu, você pode estar até com 70 anos, mas você tem que fazer novamente. Você não concorda? Eu concordo. Ele está dizendo aqui, à medida que a pessoa, né, vai se aprofundando nos estudos, à medida que os potenciais mediúnicos das pessoas vão sendo desvelados, e a demanda de espíritos sofredores, né, para essas reuniões vai crescendo, aí sim começa-se a mudar. Uma reunião que antes era 70% dedicada para o estudo, 30% para o intercâmbio, e esse tempo começa a mudar. Então, vai se diminuindo o tempo do estudo naquela reunião, e a pessoa vai dizer, mas vai ficar sem estudo? Peraí, mas a casa não tem outros estudos? Tem outros estudos. O médium, ele não pode apenas dizer assim, ah, mas eu estudo no dia da reunião. Porque no dia da reunião, antes da reunião, tem um estudo. Não, a casa tem outros cursos. Então, aquele estudo da reunião vai diminuindo o tempo e vai aumentando o tempo de intercâmbio. O médium não vai ficar vai ficar com o problema aquele que só faz esse estudo, entendeu? Aquele que só faz esse estudo. Então, o que ele diz aqui? Tornando-se necessário aumentar o tempo reservado para o intercâmbio espiritual, em detrimento da duração do estudo, até o ponto em que o programa teórico informativo se esgota e o experimento passa a ter um caráter normal, agora sim, de reunião mediúnica. A partir daí, a preparação na sala mediúnica deve resumir-se a uma simples leitura, suprimindo-se o estudo, que passa a ser inconveniente por exigir dos participantes uma certa excitação intelectual, comentários, quando que se quer levá-los à quietude emocional e ao recolhimento íntimo, favorecedores da passividade mediúnica e da concentração. Então, você vai diminuindo o estudo e vai aumentando o tempo de intercâmbio. Daqui a um tempo, você tira o estudo, porque estudo pressupõe o quê? Debate, né? Debate, troca de... Não, eu não concordo com isso, eu acho isso, me explica. E isso traz o quê? Uma agitação na cabeça do médium, que daqui a pouco vai trabalhando no intercâmbio. Então, com o passar do tempo, essa primeira parte que era dedicada, vamos dizer, estou dando um exemplo, tá? 70% para o estudo, 30% para o intercâmbio. Com o passar do tempo, ficou assim: 40% para o estudo, 60% para o intercâmbio. Virou. Mas o trabalho vai se intensificando. Então, daqui a pouco, tira o estudo. Tira o estudo. Fica apenas uma leitura.
uma leitura que não leve à agitação mental, que não leve à excitação intelectual. O ideal hoje, eu hoje acredito que o ideal é a leitura do Evangelho. É a leitura do Evangelho. Porque a leitura do Evangelho traz o quê? Uma calma, uma tranquilidade. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Então, ele diz aqui, a partir daí, a preparação na sala mediúnica deve resumir-se a uma simples leitura, suprimindo-se o estudo, que passa a ser inconveniente, por exigir dos participantes uma certa excitação intelectual. Comentários, o que se quer é levá-los a... Gente, eu vou pedir a vocês só um minutinho, só um minutinho. É o pessoal lá do Rio ligando, aí eu mandei ligar. Ah, dia de aniversário é assim mesmo, né? Liga depois, liga depois. Então, ele diz aqui, né? Suprimindo-se o estudo, que passa a ser inconveniente por exigir dos participantes uma certa excitação intelectual, comentários, quando se quer elevá-los à quietude emocional e ao recolhimento íntimo, favorecedores da passividade mediúnica e da concentração. Isso não significa rejeição ao estudo, que deverá ser feito em outra ocasião, por iniciativas organizadas pelo grupo ou por autodidatismo. Então, vamos estudar. Ele até fala do autodidatismo, da pessoa estudar sozinha, mas isso se realmente não tiver condições de frequentar um grupo de estudos. Porque às vezes mora longe da casa espírita, mas não tem problema. Hoje nós temos nossos grupos pela internet. Então, se a pessoa não pode se reunir numa casa espírita, participando de um estudo na casa espírita, ou porque ela tem problema de saúde, ou porque perto da casa não tem, ou a casa que tem estudos é num horário que ela não possa, participe de estudos online. Participe de estudos online. Entendeu? O que não pode é ficar sem estudar. Ou dizer assim, eu vou estudar sozinho. Não, estudar sozinho pode ser um complemento. Você estuda na casa espírita, estuda online e estuda sozinho também. É o que eu faço. Eu faço os estudos aqui com vocês, né? E, paralelo a isso, eu também faço os meus estudos. Então, o que importa é a pessoa estudar. Não há desculpa para não estudar. Aí ele diz aqui, adquirida a personalidade própria, e como eu falei antes, eu acho que o ideal hoje eu acredito, penso assim, é a leitura do Evangelho. Uns 20 minutos antes da reunião, que o Evangelho traz a serenidade, a paz que a gente precisa. Adquirida a personalidade própria, a reunião mediúnica terá uma longa trajetória a trilhar, durante a qual a equipe irá adquirindo experiência e se capacitando para responsabilidades cada vez maiores. Conquanto caiba aos dirigentes o recurso de ir injetando nos grupos elementos novos, em substituição aos que se afastam ou são afastados, ou promover permutas, quer dizer, trocas de pessoas entre os grupos, sempre objetivando o propósito fim da lei de sintonia e da qualidade, é de se esperar que cada reunião mediúnica, a partir do seu grupo base, promova a sua ascensão até o limite possível de conformidade com o valor médio das possibilidades evolutivas de seus membros. Então, não importa como a casa organiza a sua reunião, tá? Aí, ou trocando pessoas, ou colocando pessoas novas nos grupos,
O importante é que promova-se estudos que levem ao crescimento daquele grupo, tá? Crescimento evolutivo daquele grupo. É nessa trajetória que chegará o momento para passar a se envolver com a desobsessão. Quando esse grupo estiver maduro, já está fazendo intercâmbio, mas ainda não está trabalhando na desobsessão. É aquele intercâmbio com aqueles espíritos, né, que necessitam de esclarecimento, aqueles que o pessoal diz espíritos sofredores, né? Aqueles espíritos assim, que não trazem uma problemática tão complexa. Aí, quando esse grupo já está mais maduro, mais experiente, com conhecimento maior, aí chegará o momento para passar a se envolver com a desobsessão. Primeiramente, através de alguns médiuns que se adestraram e se fortaleceram mais rapidamente, depois com a maioria, com todos. Então, dá para a gente perceber aqui, pelo que o projeto mostra, que a reunião de educação mediúnica tem um intercâmbio que vai evoluindo também dentro da reunião mediúnica, tá? Mas que os atendimentos dessa reunião vão sendo feitos com aqueles espíritos que não trazem tanta complexidade espiritual, tanta dificuldade espiritual. E se a casa estrutura seu trabalho assim, a espiritualidade vai encaminhar os espíritos de acordo com o trabalho da casa. Então, uma casa pode ter uma reunião de educação mediúnica e uma reunião de desobsessão. E a espiritualidade vai saber encaminhar, principalmente se ela não tiver aquela problemática da semana passada, de você querer dirigir, planejar a reunião. Entendeu? Eles vão fazer certinho. Você tem um grupo que está começando, a espiritualidade vai encaminhar os espíritos adequados para um grupo e adequado para o outro grupo. Tá? Esse planejamento, se a gente deixar na mão da espiritualidade, eles vão saber fazer essa organização. Aí ele diz aqui, o momento de começar a desobsessão não se dá por decreto humano. Queremos, com isso, dizer que não basta que o dirigente encarnado do grupo afirme: a partir de hoje o nosso grupo será de desobsessão. Se o grupo não estiver maduro e preparado, os mentores não acatarão a vontade dos encarnados, prosseguindo a reunião conforme a capacidade da sua equipe. Mas, se você não aceita a orientação da espiritualidade e resolve fazer do jeito que você quer, tirando da mão da espiritualidade aquele planejamento que nós falamos na aula passada, aí você pode ter problema. Médios sem experiência, recebendo espíritos com alta complexidade. E aí dá confusão. Quando a gente quer tirar da mão da espiritualidade o comando da reunião, o comando do planejamento da reunião. Tá? Então, ele diz aqui, havendo insistência dos dirigentes, olha aqui, havendo insistência dos dirigentes para se autopromoverem, provocando atendimentos para os quais o grupo não tem suporte, a obsessão se instalará nos médios ou então fará enveredar pelo desserviço das mistificações. Se você quiser tomar a direção da reunião nas suas mãos e não permitir que a espiritualidade faça o planejamento, com aquela situação que nós falamos semana passada, você pode ter isso aqui, ó. Você pode ter esse problema. Tá? Quem examinou a obra de Manuel Filomeno de Miranda,
Trilhas da Libertação, há de se lembrar da advertência do espírito Carneiro de Campos, quando textualmente escreveu no capítulo intitulado A Luta Prossegue. Ele disse assim: o labor de desobsessão é terapia avançada que exige equipes hábeis de pessoas e espíritos adestrados nas suas realizações, de modo a se conseguir os resultados positivos e esperados. Não raro, candidatos apressados e desaparelhados aventuram-se em tentames públicos e privados de intercâmbio espiritual, desconhecendo as armadilhas e a astúcia dos desencarnados, procurando estabelecer contatos e procedimentos para os quais não se encontram preparados, comprometendo-se desastradamente com aqueles aos quais pretende doutrinar ou impor suas ideias. Por isso que nós, quando a gente vem estudando, os amigos espirituais dizem que muitos grupos mediúnicos não estão devidamente preparados para esse tipo de trabalho. Porque, às vezes, ficam naquela ansiosos, né? Querendo queimar etapas para fazer o trabalho. Minha casa tem reunião de desobsessão, minha casa tem reunião mediúnica. E não preparam adequadamente seus médios. Ou pegam médios, pessoas que são médios, não tão bem preparados, colocam na reunião, colocam na mesa. Pessoas que, às vezes, só estudaram um ano o Livro dos Médiuns, só estudaram um ano uma obra de Ivone Pereira, nunca estudaram André Luiz, ou, às vezes, médios que nunca estudaram o Livro dos Médiuns. E ninguém venha me dizer que isso não acontece. Eu trabalhei eu acho que trabalhei uns 20 anos ou mais na área mediúnica. E eu sei que muitos médios que trabalham na reunião de obsessão nunca fizeram o curso do Livro dos Médios. Nunca fizeram o curso do livro. Entendeu? Nunca Ô, fizeram. Rose, ou às vezes... Marinês, e fazer o curso do Livro dos Médios uma vez não é suficiente, não. Eu fiz o curso do livro uma vez. Vamos lá, minha filha, vamos lá para a reunião mediúnica. Não, tá? Não, mas isso eu conheci. Isso eu vi. Entendeu? Porque às vezes o médico diz assim, eu só posso fazer um estudo na casa. Então você escolhe qual estudo. Eu quero fazer Ivone Pereira. Tudo bem. Poxa, faz o Livro dos Médios. Eu não tenho tempo. Eu quero fazer André Luiz. Eu quero fazer o curso de Joana de Anjos. Eu quero fazer Manuel Filomeno Miranda. Então, às vezes, eu encontrei médios na reunião de obsessão que já tinham feito 15 anos de Manuel Filomeno de Miranda e nunca fizeram um ano de Livro dos Médios. Que já tinham feito 10 anos de Ivone Pereira, mas nunca tinham feito o curso do Livro dos Médios. Que já tinham feito 8 anos de André Luiz, mas nunca tinham feito o Livro dos Médios e trabalhavam na mediunidade. Entendeu? A base é o Livro dos Médios e o Livro dos Espíritos. Paralelo aí vem, né? Então, você encontra médiuns na reunião de obsessão que nunca estudaram. Estudar, não é ler. Estudar o Livro dos Médios, não uma vez. Não uma vez. Tá? Então, é muito comum isso. Muito comum. E é isso que eles falam. É isso que eles falam. Tá? Fala, Marinês. Olha, Rose, é justamente isso que eu ia falar, endossar suas palavras.
Porque as pessoas falam assim, já estudei sim o livro dos médios, há quantos anos? 10 anos. Vai estudar de novo? Ah, não, um livro muito chato. Estudou o livro dos espíritos há 5 anos, há 10 anos, não quero estudar mais não. Não vou estudar mais que já sei. E aí? Olha, eu nem falava mais nada, porque eu acho isso um absurdo. Porque cada dia você vai se completando, você vai se abrindo novos horizontes, não é verdade? Você estuda um, você estudou, ah, já estudei, e outros, você estudou o livro dos médios? Eu nunca fui dirigente de casa espírita, mas você estudou já o livro dos médios? Não, nunca estudei, não. Você já estudou? Ah, mas já estudei evangelho há muitos anos, vou estudar mais não. Agora eu quero fazer outras obras. E aí? Entendeu? Entendeu? Então, o dirigente tem que ser muito, eu acho que preciso, por exemplo, para que a pessoa entre, porque é de idade, ou tem 60, não sei quantos, 70, quantos anos, não interessa a idade, interessa que ela tenha lucidez, esclarecimento para Exatamente. entender isso. Então, o livro dos médios é fundamental. Então, ele diz aqui, arrogantes uns, ingênuos outros. Permitem-se a leviandade de abrir portas mediúnicas a intercâmbio desordenado na pressuposição de que se podem fazer respeitados, obedecidos em grande risco de natureza psíquica. Sobre desobsessão, é preciso ainda enfatizar que trata-se de um processo amplo que envolve não apenas a reunião mediúnica, mas o conjunto das atividades do centro espírita, conforme elucidou o trabalho apresentado no primeiro Congresso Espírita Brasileiro, em outubro de 1999, intitulado O Centro Espírita e a Desobsessão, do qual extraímos o seguinte interessante tópico. O centro espírita que se dedicar ao mistério da desobsessão tem que ser preservado das desarmonias vibratórias geradas pelas mentes de seus participantes. Deve haver nele um clima fraternal, preponderante, e seus membros devem estar interessados sinceramente na proposta evangélica do amor e da solidariedade entre todos. Então, muito importante essa questão 82. Vamos fazer a leitura da questão 83 para a gente encerrar o estudo hoje. A questão 83 vai falar da equipe. As funções de um trabalho, a pergunta é, as funções de um trabalho mediúnico são específicas? A equipe responde, de relevância, papel de cada um no contexto do grupo que se dedica ao amor mediúnico solidário com finalidades terapêuticas. Então, de relevância, quer dizer, é importante o papel de cada um no contexto do grupo que se dedica ao amor mediúnico solidário, com finalidades terapêuticas. Então, o trabalho tem que ser solidário e tem que ter finalidade terapêutica. Finalidade para ajudar. Há funções bem definidas que, de um certo modo, correspondem a importantes especializações. André Luiz anotou no livro Em Desobsessão, no capítulo 20. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Portanto, constitui-se indicativo de qualidade organizacional a condição de um grupo mediúnico, em que cada um está consciente das atribuições inerentes à função que desempenha. Então, cada um tem que conhecer bem a função que desempenha. O psicofônico, o dirigente, o doutrinador, se tem médio de doação, se tem médio de psicografia, se tem médio de evidência, tem a mediúnica, que tem tudo isso. Cada um tem que conhecer bem as funções as atribuições relativas à função que desempenha,
sejam dirigentes, doutrinadores, os médios ostensivos, nas suas variadas espécies, e os assistentes, participantes, aqueles que funcionam como auxiliares para a sustentação vibratória do trabalho. Porque cada casa espírita organiza a sua reunião do seu jeito. Agora, o que é importante, que cada membro da reunião, não importa como ela seja organizada, tem que conhecer bem as atribuições relativas à função que desempenha, tá? Aqueles que, ele diz aqui, uma discussão que ainda perdura, que ainda se mantém, né, no movimento espírita, é a de saber ao certo se um médio ostensivo, por exemplo, um psicofônico, pode desempenhar as funções de doutrinador. É isso que eles querem saber. O médio psicofônico pode ser doutrinador? É uma discussão que ainda existe nas casas espíritas. Até uma dúvida. Aí eles vão dizer, embora a maioria hoje opte, quer dizer, escolha que para que se respeite a aptidão específica de cada um, vez que outra surgem questionamentos, quais o seguinte, uma das perguntas que surge muito, quando o médium detém os conhecimentos e qualidades inerentes à função de doutrinar, e o grupo se vê privado de doutrinadores competentes, por motivos variados, não é preferível contar com médio ostensivo, capaz, preparado, do que improvisar-se com um doutrinador reconhecidamente deficiente? Ele quer saber o seguinte, um grupo, de repente, perde o doutrinador, e o grupo fica sem doutrinador, tá? E aí? Você, de repente, tem um psicofônico que tem muito conhecimento. Não é melhor, a pergunta é essa, pegar esse psicofônico, colocar como doutrinador, do que trazer uma pessoa inexperiente para trabalhar como doutrinador? Essa é a pergunta. Aí eles vão dizer assim, a solução para este caso é convocar, é chamar doutrinador. O melhor seria chamar doutrinadores de outros grupos mediúnicos da casa em se tratando de uma situação passageira. Então, a minha mesa, de repente, perdeu o doutrinador. Então, se uma outra mesa tem 2, 3 doutrinadores, eu posso pegar o doutrinador da outra mesa e trazer para me dar um suporte aqui. Isso enquanto eu não chamo alguém preparado para ser meu doutrinador. Seria uma solução, tudo bem. Aí ele diz assim, em casos que precisem de uma solução definitiva, os mentores da casa podem utilizar-se de um médio ostensivo, que atenta ao perfil desejado de doutrinador. Mas, aí está o detalhe, a espiritualidade pode dizer assim, olha, a casa só tem uma mesa mediúnica, só tinha um doutrinador, o doutrinador saiu. Nós não podemos ficar com o dirigente o tempo todo dirigindo e doutrinando. Vai ter problema na casa. Mas nós temos aqui, de repente, no nosso grupo, 4 médios psicofônicos. E um deles tem muito conhecimento doutrinário. Será que esse médium psicofônico, que tem bastante conhecimento doutrinário, não pode, de repente, virar doutrinador? Aí eles dizem assim, a espiritualidade pode fazer isso sim, mas reorientarão a mediunidade desse sensitivo do transe para a intuição, fazendo, todavia, de uma forma duradoura ou definitiva. Então, a espiritualidade vai orientar a mediunidade daquele ostensivo. Tipo assim, vai calar, diminuir a sensibilidade dele para o transe, de modo que ele não dê mais passividade, e vai o quê? Aumentar
a intuição dele para trabalhar como doutrinador. É isso que ele está dizendo aqui. Os amigos espirituais reorientarão a mediunidade desse sensitivo do médium, do transe, que é o da passividade, para a intuição, para ele poder receber as orientações dos mentores espirituais, fazendo, todavia, de uma forma duradoura e definitiva. Então, vai fazer essa mudança definitiva. E somente assim procederão para atender às necessidades relevantes. Jamais para sustentar a vaidade de tudo querer fazer. Porque pode ter o médium que vai dizer assim, não, eu trabalho como doutrinador e como psicofone, porque eu tenho capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A espiritualidade vai fazer uma mudança, vai reorientar, como ele disse aqui, a mediunidade do médium. Ele vai deixar de entrar em transe para dar comunicação, vai parar, e vai passar o quê? A ter a sua sensibilidade para a intuição aumentada, tá? E vai fazer isso de forma duradoura e definitiva. Não vai deixar que ele vem, tá, meu filho, vem aqui, você vai ser doutrinador. Aí ele está doutrinando. Na hora que ele está doutrinando, eu estou dando passividade. Eu sou aquele que atendo nas duas pontas. É vaidade. Jamais para sustentar a vaidade de tudo querer fazer. Ou para fomentar improvisações oriundas da desorganização humana compreensivelmente superáveis. Então, você pode sim ter um doutrinador se tornando, ou ter um psicofone se tornando doutrinador, mas a capacidade dele de ouvir os espíritos, de intercambiar com os espíritos, isso vai desaparecer. Vai diminuir, vai desaparecer. Para que ele tenha apenas acessibilidade. Entendeu? Uma casa bem orientada, tá? Bem amparada. Porque senão, minha filha, vai ser uma festa. Uma hora eu doutrino, uma hora eu dou passividade. E aí, ó, a vaidade, ó, vai lá em cima. Então, a gente tem que observar bastante esse tipo de coisa. Observar bastante. Ele diz aqui, pode sim, mas dessa forma. Então, gente, vamos botar aqui, médios, que é a questão 84, dia 5 de abril de 24. Bota aí com lápis a data, 5 de abril de 24, a gente vai entrar na questão 84. A gente vai terminando. Vê que tem explicação para tudo, não tem? Tem explicação para tudo. Muito bem feita, por sinal. Então, o médium não pode alegar que ele não sabe. É um roteiro muito ajustado, né? Não escapa nada. Escapa nada. Muito bem explicadinho. Muito bem explicadinho. Para a pessoa não alegar que não sabia o que estava acontecendo. É, isso aí, isso aí. Então, Tá bom. gente, Está muito bem orientado, muito bem explicado, e cada um tem que ter a sua consciência. exatamente, exatamente. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Eu vou adiantar um pouquinho o horário da radiação, tá? Vamos fazer a nossa radiação 18h40. 18h40, tá bom? Aí a gente tem um intervalo aí de 20 minutos. São Tá ok. 18h40, vou mandar mesmo. 18h40 a nossa reunião. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui estudando, nos qualificando, nos preparando melhor para o trabalho tão importante que é o trabalho da mediunidade, o trabalho do intercâmbio, porque assim nós vamos nos preparando para sermos aqueles trabalhadores efetivos da Seara do Senhor. Que Deus nos abençoe,
que nos fortaleça. E eu desejo uma boa Semana Santa para todos, um bom domingo de Páscoa, apesar que amanhã ainda teremos estudo, mas uma feliz Páscoa para todos vocês, tá bom? Para a família de vocês. Que o Senhor sempre nos abençoe e derrame sobre nós a sua infinita misericórdia. Ó, um beijão para vocês, meus irmãos. Beijo para todos. Até daqui a pouco. Feliz aniversário para você, Rose. Amém. Querido, obrigado a todos. Obrigada.